Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amém? Diz assim: o Senhor não demora a cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Podeis tomar assento em muitas coisas que temos visto neste mundo, muitas coisas acontecendo, a guerra para lá, a pandemia para cá, agora volta de novo a pandemia de novo, e a gente não sabe o que acontece, e vê muitos outros movimentos surgindo. Fala, caramba, Senhor, até quando isso vai acontecer? Parece que a volta do Senhor teve um tempo que, parece que Jesus demora a voltar. Mas o que acontece então? Jesus realmente está demorando a chegar? E a resposta que Pedro dá, ele fala, não é que ele está demorando, ele é. Está escrito, Deus é quem? Ele é? Como que Deus é? Ele é longânimo, ele é paciente. Porque ele quer que ninguém pereça, ele quer que todos venham chegar ao conhecimento da salvação, venham chegar ao conhecimento de quem é Cristo. E nós, quando estamos aqui, nós conhecemos essa palavra, conhecemos o Evangelho. A nossa missão é de transmitir, fazer discípulos que venham a seguir também essa verdade e transmitir essa verdade. Hoje nós estaremos entrando na nossa nova lição, os ataques à igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Desde a minha... todo mundo fala de coisa. Desde quando a gente era menor, a gente espera que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E na época dos discípulos também eles falavam, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas ele não é que está demorando, ele está dando tempo para nós conhecermos ele mais. E hoje nós vamos ver que você abre a sua revista lá na primeira edição, no sumário, lá. Nós vemos que vários ataques que vão sendo introduzidos contra a igreja, o que Satanás tem feito, a imoralidade entrando, parece que o cristianismo cresceu de tal forma, mas junto com ele também tem o perigo de não ser realmente a verdadeira palavra do Senhor. E nós viemos aqui para estudar, viemos aqui para aprender. Senhor, qual que é então? Para saber qual que é o falso, você tem que saber qual que é o verdadeiro. Então vamos conhecer, vamos aproximar mais de Deus, que Ele vai nos iluminar a cada dia. Vamos ficar de pé, vamos estar na leitura bíblica em classe, na primeira lição que fala sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Carta de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Amém? Amém? Amém. Obrigado. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento ordenado, a abstinência dos manjares de Deus, criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tem a sutileza de Satanás contra a igreja. Antes de orar para o nosso professor de hoje, está chamando os jovens aqui na frente, vamos estar orando por eles. Espero que não estejam orando por eles também. Amanhã é culto japonês, sim. Semana que vem é o culto com os jovens e a gincana com eles também. E no quinto domingo. Quem está orando para Deus, quem está direcionando, fazer tudo que é
de acordo com a sua vontade. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, aqui estão seus filhos, Senhor Deus, estes que tomaram essa decisão de servir a Ti, Senhor Deus, ó Pai, estão em Tua casa, estão aprendendo, estão crescendo, estão sendo os obreiros usados para fazer a Tua obra, Senhor. Te peço, abençoa eles, Senhor Pai, usa grandemente, enche do Teu poder, enche da Tua graça para fazer a Tua vontade nessa nação, Senhor Deus, ó Pai. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoe-nos. Amém. Vamos estar orando para o nosso pastor, que estará trazendo a lição nessa noite. Vamos dizer, Senhor, fala conosco aquilo que eu preciso aprender mais uma vez. Amém? Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez em Tua casa, Pai. Vimos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, Senhor Pai, mas te peço, Senhor, fala aquilo que nós necessitamos ouvir, Senhor Pai, aquilo que nos incomoda, para que possamos estar, Senhor Pai, mudando as nossas vidas, tendo as nossas vidas transformadas, Senhor Pai, para fazer a Tua vontade com perfeição. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Glória a Deus, pais, amados. Pode sentar, já vemos a leitura, fizemos a leitura. Louvado seja Deus. Esse assunto, amados, ele veio numa hora realmente muito importante na vida da igreja. Os ataques que a igreja está sofrendo, ela é um ataque sutil, não é um ataque, principalmente aqui no Japão ou no Brasil, como antigamente, que era perseguição, prisões, mas é um ataque que muitas vezes está dentro da igreja também. E de dentro da igreja saem esses apóstatas, e aí então começam a introduzir as suas doutrinas malignas para desacreditar a igreja do Senhor. E Satanás, ele tem essa sutileza, essa forma, ele descobriu que se perseguir a igreja querendo destruir os crentes, ele acaba aumentando mais ainda o número. Então ele está usando de uma estratégia de dentro para fora. Ele está penetrando dentro das igrejas. E a promessa dessa sutileza é crescimento, é enriquecimento da igreja. E é por isso que em décadas já passadas já começou esses movimentos. E nós estamos vendo hoje um estado da igreja passando por momentos difíceis, e é por isso que no sumário da introdução desse trimestre nós teremos estudos a respeito dessas formas que ele está usando para destruir a identidade da igreja. A igreja está perdendo a identidade diante do mundo. A igreja muitas vezes está tão parecida com o mundo que não dá para fazer a diferença mais. Não somente de aspecto exterior, mas o comportamento. Por causa da relativização das verdades. É um tempo pós-moderno que estamos vivendo. E nós vamos ver hoje quais são as armas, qual é a defesa que devemos usar para isso, para que nós não sejamos também tragados por esses enganos, essas sutilezas, né? Então, na introdução, ele fala sobre estudar diversos ataques contra a verdadeira igreja. E isso acontece porque Satanás, ele sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo, e nem sempre esses ataques acontecem do mesmo jeito, da mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques sempre é o mesmo, Satanás, não é verdade? Então,
No primeiro tópico nós temos a igreja sob ataque. A sutileza desse ataque. Um fato de fácil constatação, né, é que a oposição sistemática ou sistematizada às verdades cristãs, essa oposição, elas vêm crescendo nas últimas décadas. Elas vêm sendo aumentadas, e parece que nesses últimos dias ou anos, há poucos anos, vem como uma avalanche. Foram acumulando, e está vindo como uma avalanche, de uma forma que muitos estão até confusos, né? Se em anos passados há perseguições e conflitos, né, bélicos eram os instrumentos usados, hoje é de forma sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização do comportamento e práticas contrárias à fé cristã. Muitos crentes, por não conhecerem as Escrituras, eles acabam se conformando com o comportamento que lhes é imposto, induzido ou até mesmo atraídos pela natureza humana carnal e pecaminosa. Então tem crentes hoje, homens, mulheres casadas, solteiras, homens casados, solteiros, usando sistemas, usando uma forma de vida que dá prazer e é satisfatório para alimentar uma autoestima interna que não tem nada a ver com aquela autonegação que a Bíblia chama o crente, negar a si mesmo para servir ao Senhor. Então, essa indução que leva a pessoa a relativizar os pecados, o comportamento, distancia a igreja ou a pessoa de Cristo, e aí a pessoa começa a ser atraída e puxada para o lado imoral, para o lado errado da vida cristã, porque se confunde. Antes, muitos dizem, era muito severo os costumes, né? Usavam-se de formas muito exageradas os costumes, até mesmo chamando doutrinas de homens de doutrina de Deus. Hoje, por causa disso, as pessoas hoje estão preferindo e se enganando com doutrina de Deus e doutrina de demônios. Antigamente era a doutrina de homens que trazia um problema para a igreja, muito exagero, muitas leis criadas pelo homem, com uma acepção, conforme Paulo diz em Colossenses capítulo 2, que essa coisa que eles ensinavam sobre o corpo, sobre roupas, tudo isso, isso não tem valor nenhum contra o pecado, mas somente para satisfazer aqueles que assim querem. Agora, passando essa época, vem agora outro tipo. Então ele em vez de ficar no meio, ficar na temperança, como é o fruto do Espírito, agora o que está acontecendo é que está se normalizando as pessoas se deixarem levar pelo que dá satisfação, pelo entretenimento, pela alegria de estar na igreja, não para adorar o Senhor, mas por causa do que a igreja tem a oferecer com relação ao entretenimento, a satisfação da carne. E aí então nós vemos que muitas práticas que hoje estão dentro das igrejas são práticas anticristãs, que levam as pessoas a gostar de outras coisas menos de Deus. Então já não se torna mais um culto ao Senhor, é um culto à vontade humana. É uma igreja que está agindo como a igreja de Laodiceia. Ela se julgava que não tinha falta de nada, até que Jesus disse que ela não tinha nada. Era pobre, era cego, miserável e nu.
E muitas igrejas hoje estão cheias de pessoas vazias por causa da busca que elas vão, a motivação pela qual as leva aos cultos. Então, há um alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que ele fosse avisado. E Deus disse: por acaso farei eu alguma coisa sem antes revelar aos meus profetas, aos meus santos? Então Deus sempre, ele vem com a advertência. O importante é o quanto nós estamos atentos às advertências de Deus, pois o trabalho do inimigo é nos distrair para que há um ponto de não ouvirmos as advertências de Deus. Será que nós não estamos sendo envolvidos nessa distração que o mundo está aí oferecendo? Então, na verdade, Deus, sem que fosse avisado, Deus não fazia e não faz. Ele continua avisando, continua alertando, mas muitos não estão ouvindo, muitos não estão apercebidos. Os alertas, as advertências sempre vinham, e isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto aos grupos. Aí toda vez lá no Velho Testamento você vê que Deus avisava a nação, avisava os profetas, avisava os reis, usando os seus servos para trazer a advertência, para tomarem cuidado. Agora, na sua primeira carta ao Timóteo, também quando Paulo escreve, ele escreveu um grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. Como nós lemos, o Espírito expressamente diz. Veja que agora é uma palavra mais forte. Ela diz que esse advérbio grego aí, retos, traduzido como expressamente, ela possui o sentido de, o Espírito claramente diz, sem sombra de dúvida o Espírito diz. É isso que está falando, que o Espírito do Senhor faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Então, no tópico 3 aqui, subtópico 3, a igreja na reta final. A sutileza de Satanás, amados, para atacar a igreja de Cristo, ela é claramente revelada pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja que isso aconteceria. Sabe? Não há razão, portanto, para surpresas. Isso é, nossa, aí o que está acontecendo? O que será que vai ser isso? Bom, Deus sempre, Ele advertiu, o Espírito Santo sempre trouxe. Agora muitos, por estarem afastados, por estarem distraídos, até muitas vezes ocupados demais com as coisas desse século, eles acabam não ouvindo os alertas de Deus. Desapercebidos que estão, começam a se envolver e se deixar levar pelo que o mundo está vivendo. Veja como tem crentes sofrendo, desesperados por causa dessas pandemias, desses Covids. Isso é coisa, amados, que o crente deve confiar em Deus. Ele deve descansar no Senhor, porque o Senhor tem o controle da nossa vida. Ele não permitirá nada, Ele não permitirá acontecer nada conosco que Ele não tenha já nos avisado e prevenido. Então, descansa no Senhor, confia nele, faz a sua parte no cuidado que deve ter. O resto, deixa que o mundo se apavore e você descansa no Senhor. Senão a gente vai ficar o tempo todo dando razão para o mundo, razão para as suas até falácias e enganos, amados.
Tem muito engano por aí. É lógico que existe sim as verdades, mas no meio da verdade tem os acréscimos, tem os exageros, tem a parte financeira, que é mais importante para eles, entendeu? Tem muita gente ficando muito rico com essas coisas. E para eles o bom mesmo é que haja cada vez mais pandemias, cada vez mais coisas aumentando, porque o povo corre todo desesperado para comprar, para se entregar, para deixar acontecer tudo. Mas aquele que confia no Senhor, a Bíblia diz, é como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. É um dos enganos que está acontecendo para levar o povo a caminhar também para esse lado que nós estamos conversando aqui. Deus, Ele sempre prevê na igreja. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto, tudo registrado nas Escrituras. E além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. Olha só, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quando fala doutrinas de demônios, são ensinamentos que vêm dos demônios, mas parece cristão. E por quê? Porque as pessoas que muitas vezes trazem ensinamentos são pessoas que já estavam no meio de nós, viviam entre nós, eram até líderes importantes, fortalecidos, ensinando a palavra como ela é. Mas de repente eles viraram a cabeça, mudaram a sua concepção, aceitaram os enganos e agora são ministros de Satanás, usados para enganar o povo de Deus com as suas teologias facciosas e enganosas. Cuidado, amados. O nosso maior mestre é o Espírito Santo. Aleluia. Jesus disse, Ele estará em vós, Ele vos ensinará. Então vamos dar mais ouvido ao Espírito Santo. Ele vai dar a você e a mim discernimento. Mas para isso nós vamos ver no final da lição, para ter esse discernimento que precisamos fazer. Ok? A expressão últimos tempos é uma referência que compreende sendo a era da igreja. Quando começou a era da igreja? O apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito Santo fazia parte dos eventos dos últimos dias. Então nós estamos vivendo os últimos dias, mas como já fazem quase 2000 anos, talvez nós estejamos na última volta, no momento quase já do encontro do ponteiro. O apóstolo Paulo também descreve como homens se comportariam nos últimos dias, né? Lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 7, você vai ver. Seriam amantes de si mesmos, irreconciliáveis, sem afeto natural, desafeiçoados, desobedientes a pais e mães, que não respeitariam nada. Então isso já estamos vendo acontecer numa geração. Pessoas desafeiçoadas, pessoas que não têm nem desejo de ouvir a palavra de Deus. E isso é triste, porque isso traz uma desgraça espiritual, que essas pessoas, mesmo ouvindo, não estão entendendo, e elas estão encaminhando céleres para a perdição eterna, porque não tem o Espírito Santo e não deram voz ao Espírito de Deus. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. Não tem referência de dia nem de hora, está acontecendo. Começou na era da igreja, está vindo. Então nós podemos estar vivendo esse último momento. A profecia é bem clara, ela é objetiva em descrever comportamentos, ações, práticas
que marcariam o tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, é lógico que na vida dele, se ele nasceu antes de Cristo, ele tem mais de 2000 anos. Se nasceu depois, ele tem um pouco mais mesmo. Então, na verdade, ele disse que nos últimos dias, o que a igreja pode dizer nessa presente hora? Então, se ele disse isso, nós poderíamos dizer que estamos na reta final. É a última volta. Sabe quem assiste corrida de carros, sabe que sempre tem a expectativa da última volta. É aquela última. Não haverá mais chance. É agora ou nada. Então todos tentam nessa reta final conseguirem ultrapassar e chegar em primeiro lugar. É na última volta da corrida. Será que não estamos vivendo esse momento? É um alerta pelo que nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Nunca aconteceu o que está acontecendo agora, mas nunca houve uma pandemia como essa. Já houve pandemias pelo mundo, mas nunca como essa, que no mesmo momento atingiu o mundo inteiro. Não dá para você entender como isso seria possível se não é um sinal de Deus para a igreja se preparar para nós irmos de encontro ao Senhor nos ares. A sinopse desse primeiro tópico é: a igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra a sutileza de Satanás nessa reta final. Por quê? É a reta final. Para nós que somos de Cristo é o melhor momento. Estamos prestes a sair da terra e ir ao encontro do Senhor nos ares. Estamos prestes ao arrebatamento. Para o ímpio, para o injusto, para o que rejeitou a palavra, vai ser triste, vai ser de lamento, de choro, de dor. Mas para aqueles que temem ao Senhor, está para nascer o sol da justiça, está para aquele dia glorioso, esse dia maravilhoso no encontro do Senhor. O segundo tópico fala sobre a natureza desse ataque. O ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência aos espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, que aqui também são chamados de demônios. Isso revela o quê? Revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios, os maiores inimigos da igreja, são seres sobrenaturais. E nesse sentido, nós podemos também dizer que a natureza desses ataques é espiritual. Então, de fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo ele diz que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então, o que significa isso? As pessoas podem estar nos atacando ou fazendo coisas, mas não é bem elas estão possuídas ou direcionadas, dirigidas por demônios para falar, para agir. São os demônios que dominam essas vidas, essas mentes ou esses corpos. Porque tem alguns que o demônio não se aposta do corpo, mas ele se aposta da mente. E ele age, a pessoa fala coisas que não falaria normalmente, age de forma diferente daquilo que ela é normalmente. Então, porque o inimigo aqui está agindo na mente. E outras, as circunstâncias que ele promove dentro de uma sessão, num trabalho, dentro de uma fábrica, dentro de um ambiente, de
de um show, de um lado, ou até mesmo dentro da igreja, tem pessoas que já vêm com a mente dominada por eles para corrigir, criticar, procurar defeitos, para depois sair e comunicar aos outros lá fora. Falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal dos crentes. E isso, amados, é mente diabólica. São mentes dominadas por Satanás. Essa sutileza dele. A pessoa tem toda a razão. Ela sai da igreja, é crente, mas sai da igreja procurando alguém para falar, de comentar algo do culto que ela não gostou, que ela viu que está errado, que ela acha estranho. Isso é uma sutileza do inimigo agindo na mente de quem? Do próprio crente. Do próprio crente. Então nós temos que tomar cuidado, porque Deus, Ele está alertando a sua igreja. O segundo subtópico aqui do item 2 é o ataque de natureza moral também. Outras coisas a ser levadas em conta sobre a natureza do ataque à igreja é que revela essa sutileza do diabo. Ele também é um ataque moral. O que é isso? O apóstolo ele faz referência a pessoas que se comportam de formas hipócritas e que também são mentirosas. Esse comportamento se encontra na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas às virtudes morais cristãs da autenticidade e da verdade. Hoje, a hipocrisia é algo, como na época de Jesus, ele até criticava os religiosos e chamou os fariseus de hipócritas, pois eles falavam, mas não viviam. Isso é que é ser hipócrita, é viver uma vida diferente daquilo que se ouve, se crê e se fala. A ação, a atitude, ela é mais importante às vezes até do que palavras. Por quê? Alguém diz, o que você diz fala tão alto, o que você faz, né? A sua ação, a sua vida, o seu jeito de viver, fala tão alto que eu nem consigo ouvir o que você diz. Isso é hipocrisia. É a pessoa saber a verdade e viver a mentira. E tem muitos que acabam reconhecendo e dizem, a minha vida é uma mentira. E se houver arrependimento, cair aos pés do Senhor, confessar, Ele tem misericórdia para restaurar a nossa vida. Ele é um Deus de misericórdia. Nós não podemos aceitar viver dessa forma, amados. Somos a igreja do Senhor Jesus. Fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós não podemos aceitar ser igual, nos conformar com este século. Nós temos sempre que nos transformar pela renovação do nosso entendimento. A operação do erro, ela sempre trabalha com a falsidade, com o engano. E Paulo também demonstra na esfera moral desse ataque, quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. Esse termo grego aí de cauterizar, que é sumeidesis, ele é usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana que ele tem de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Então, uma pessoa com uma consciência cauterizada, ela se tornou insensível para julgar o certo e o errado. Ela não consegue mais discernir se aquilo que ela está fazendo é certo ou errado, e ela
fica confusa. E se alguém vai falar, ela pode até se irritar, porque eu não estou me sentindo essa culpa. O Espírito Santo não está me acusando, não está me falando. É porque a consciência já está cauterizada e ela ficou insensível. Ela não consegue mais saber o que é santo, o que é profano, o que é moral, o que é imoral, o que é certo, o que é errado. Ela se tornou insensível e ela está caminhando para a morte. E essa sinopse do texto 2 é: podemos classificar o ataque de Satanás a partir de duas naturezas. Qual é a natureza? A sobrenatural e a moral. O terceiro e último tópico: as esferas do ataque. Bom, a esfera religiosa, rapaz, ela é importante nós falarmos dela aqui, porque é a esfera onde o inimigo ataca. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa, acontece, portanto, na esfera da igreja. Entendeu? Um dos ataques aqui, a esfera religiosa. Como Satanás é sutil para minar dentro da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Não há dúvida que o apóstolo está se referindo aqui a cristão, porque apostatar é você deixar de crer naquilo que você cria antes e agora crer em algo contrário àquilo que você cria. Isso é apostatar da fé. Ok? Então, cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo, e o pior, agora estão a serviço dele. Por quê, amados? Porque conhece a Bíblia, porque conhece os ensinos, porque sabem pegar aquelas partes e colocá-las de uma forma para confundir aqueles que ainda estão aprendendo. E eles usam os textos bíblicos, usa as partes da Bíblia que os interessa convenientemente, separando algumas partes, para então induzir ao erro aqueles que estão sem discernimento espiritual. Conhecer as Escrituras é o melhor antivírus contra essas coisas. E o que é pior, agora esses que antes eram usados na igreja, falavam na igreja, ensinavam na igreja, pregavam pelo mundo afora, alguns deles caíram na rede do inimigo, e os motivos são vários. Apostasia da fé é por causa, muitas vezes, de pecado, por causa de dinheiro, por causa de fama. Tudo isso é um engano que vai levando a pessoa a se descaracterizar como verdadeiro cristão, tornando-se um mercenário do Evangelho, um vendedor das coisas de Deus, pois agora ele tem conhecimento, agora ele tem bagagem, e agora ele já tem fama, e aí ele usa isso para enriquecimento, para também torcer as verdades bíblicas para ser de uma forma que beneficie a si mesmo e torne dele até um rei, um Deus que ele quer ser adorado. Esse realmente é a síndrome de Lúcifer. Não é de admirar que dentro da própria igreja, que pessoas que mais causam danos e escândalos ao Evangelho sejam aquelas que já lutaram nas trincheiras. Contudo, por alguma razão, elas abandonaram a fé, se tornaram inimigos da igreja. E certamente você conhece alguém assim. É só ver nas internet da vida aí.
as pessoas tentando confundir com longos trechos e histórias, criando dúvida no coração dos incautos. Incauto é aquele que não tem conhecimento, que não está preparado. Por isso que o crente, ele deve se preparar. É por isso que nossa igreja se preocupa tanto com o ensino da palavra, porque vocês estão sendo enraizados de uma forma que qualquer vento de doutrina que vier vai passar por vocês, mas não vai ficar em vocês. Amém? Amém. E não vai derrubar ninguém, porque a raiz está profunda na palavra. Aleluia. Aleluia. E a esfera social? Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, que é proibido o casamento. O que ele quis dizer por isso, amados? É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família, a célula máter da sociedade. E Deus que estabeleceu e criou a família. Satanás, sem dúvida alguma, sabe que uma família é as mais importantes instituições sociais que existem, se não as mais. E nesses últimos anos nós temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a igreja, não somente aqui ele fala brasileira, mas do mundo inteiro. Na América a mesma coisa, na Europa também é assim, especialmente a família cristã. Nós estamos sob fogo cerrado, okay? Sabe, fogo cerrado é quando o fogo do inimigo é intenso. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. E precisamos acordar, amados, para essa realidade. Eu vi uma deputada no Brasil, já tenho falado aqui. Ela é uma mulher que deve ter mais demônio que dedo na mão, nos pés. E ela falou: precisamos destruir a família tradicional. Precisamos erotizar as crianças e a família. Precisamos criar um incesto na família. Precisamos de criar uma forma que a família tenha liberdade entre ela dentro da casa dela para ter sexo com pai, filho, filha, mulher e todos, irmão com irmão, irmã com irmão. E precisamos fazer isso, ela fala, e vamos fazer leis para que isso seja certo, que não seja errado. E eu, quando ouvi ela falando isso, eu pensei comigo, Sodoma e Gomorra ficaria rubro, vermelho de ouvir isso. Porque é uma devassidão tão forte, é uma coisa tão abominável, que eu creio que realmente estamos vivendo a última volta dessa corrida. Mas nós chegaremos no nosso destino eterno em nome de Jesus. Amém. Então precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge quem? A igreja. Satanás atingindo a igreja como? Enfraquecendo a família, enfraquece a igreja. Ok? Enfraquecendo a família, enfraquece a igreja. E isso ele está trabalhando já há décadas e ele está conseguindo em muitas famílias. Os pais, muitos, já estão se adaptando a essa nova norma de vida. Quando as escolas, os professores estão tendo dificuldade com crianças que os pais estão vestindo com roupas do outro sexo, e as crianças estão se destacando porque estão dizendo que na verdade não são eles, é outra pessoa ali. Eu estou nesse corpo, mas eu não sou. Nós temos nossa irmã, uma professora aqui, que falou que tem uma criança que já está vindo totalmente caracterizada de mulher, mas é um menino. E ele tem 8 anos de idade.
E os pais consentem, porque é a liberdade que a criança tem. Ora, a criança não sabe o que é certo e o que é errado. É por isso que a Bíblia fala aos pais: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Porque os pais são aqueles que Deus colocou para instruir a criança no bom caminho. A escola, ela dá o ensino, mas a educação de vida é os pais que têm que dar. Mas a escola e o Estado está pegando para si esse tipo de comportamento para que eles ensinem aquilo que eles têm. E Satanás tem colocado em vários postos de governo no mundo pessoas dele para instituir e destruir a instituição que Deus colocou no mundo, e eles estão alcançando seus objetivos. Mas a igreja do Senhor, a verdadeira igreja de Cristo, não vai aceitar isso. A verdadeira igreja de Cristo não vai aceitar esses ditames, essas leis, essas ordens, nem que para isso tenha que ser sofrível, perder, ser preso. Não podemos aceitar, porque temos um Senhor no céu. Como disse Pedro, importa obedecer a Deus e não aos homens. Ok? Agora, uma coisa é muito importante, nós sabemos também, amados. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus, ela possui um poder santificador. Então, quando os pais não leem a Bíblia com seus filhos em casa, vocês estão permitindo que tudo aquilo que o mundo tem aí, através dos softwares, dos games, dessas coisas, invada a mente deles e o coração. E eles não têm nenhuma defesa ali, porque não foi dado pelos pais um antivírus, um remédio, tá? Para que ajudar a combater isso que entra. Ah, mas é criança, mas ele não quer. Hoje os filhos são os donos da casa. Hoje os filhos pequenos mandam no lar, mandam no pai e na mãe. Pastor, eu não posso forçar, senão ele vai ficar assim, vai ficar assado. Irmão, você está contra a palavra de Deus. Você está indo contra o que Deus mandou. E isso vai acarretar prejuízo para a própria família, para você mesmo. Os filhos não têm autoridade para ditar as regras dentro de casa, mas o mundo quer que eles ditem. As leis hoje põem até medo nos pais, porque se você bater, se você disciplinar, se você dar uma palmada, a criança falar, nós tiramos a criança de você, ela vai para tutelar, vai lá para aquele lugar que vai tomar conta dela, porque você está violentando a criança. E é isso que os pais estão com medo. Você, como crente em Jesus, tem que ver o que a Bíblia diz, e não o que o mundo diz, ou o que o Estado diz. O Estado não tem autoridade sobre a Bíblia.